Estamos aqui com a edição de número 18 da revista Shonen Jump, apresentar os principais destaques que tivemos dessa semana, nessa edição, né? Estamos aí perto de uma nova leva que está chegando. Ainda nessa edição não houve a estreia do novo mangá, mas tivemos um cancelamento que eu vou falar nessa edição, nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva, ajude no crescimento, é sempre muito importante a sua ajuda, o seu apoio para o crescimento aí do canal. Enfim, vamos pro vídeo, né? Na capa da revista tivemos o mangá Akane Banashi divulgando a estreia do seu anime, que pra quem não sabe, já estreou, então dá uma olhada lá. Quem sabe, se você não conhece o mangá, talvez você se interesse pelo anime. Já as páginas coloridas tivemos para o Summon Hearts e o Underdoctor. O Underdoctor é um mangá novo, né, que essa página colorida já é interessante pra gente ter uma ideia de que talvez a revista se importe um pouco mais com o mangá, tendo em vista que a última leva, né, nenhum dos mangás novos tiveram páginas coloridas, e aqui já é diferente. Mas tivemos também página colorida para um one shot. Temos o Horii Dragon, que ele não é ranqueado por ser na versão digital, e temos o Hunter x Hunter, que tá em IA. Nessa edição teve no total 16 mangás. As três últimas posições continuam sendo as mesmas, mas eu quero comentar em específico agora, né, a última posição, que foi o Gron Egg. Ele foi encerrado, já era uma novidade, né, já era algo que eu já falava há muito tempo, então aqui só foi se realizar o que já estava previsto. Agora é só esperar as próximas duas edições, né, que serão cancelados os próximos mangás. Inclusive, próxima semana, o próximo a ser encerrado será o Tonari no Segawa. Mas Goron Egg, dando uma análise do que eu achei da história no seu geral, Goron Egg não foi uma obra tão interessante, né, pelo menos aqui eu falo da minha opinião, né. Ao todo, a história não tem nenhum carisma, né, os personagens não têm carisma, a interação dos protagonistas não tem nenhum carisma, nem nada do tipo. Então, o mundo em si, no seu geral, não é algo tão interessante. Eu acho que Goron Egg, muitos pontos, não tem nem nada interessante, o que resultou em um cancelamento, né? Então o Goron Egg vai se encerrar e vamos torcer que o autor consiga voltar com uma nova obra bem mais interessante no futuro. Na 15ª posição é o Tonari no Segawa, que será o próximo a ser cancelado na próxima edição. Esse aqui é o penúltimo capítulo da obra. Vamos só esperar a próxima edição para a gente comentar um pouquinho sobre ele, né? Vou deixar os comentários para a próxima edição. Mas temos a 14ª posição, que é o de Keyusha, que também será cancelado aí já na edição 20. Então a sequência de cancelamento será essa: Goron Egg agora, edição 19 Tonari no Segawa e edição 20 o de Keyusha Toinkamaou. Então fechando aí os três mangás a se encerrarem. Então só mostrando aí que os mangás realmente não deram certo mesmo, né? Já era algo que já falava há um bom tempo. Temos o No Exorcist, ele ficou na 13ª posição, algo que pelo menos nas últimas duas edições, se não me engano, ele ficou algo mais diferente. Mas agora ele voltou, né, para essas posições um pouco mais baixas, por conta do momento que estava o arco, né, dos clímax aí que estava acontecendo. Acredito que assim a revista resolveu divulgar um pouco mais, né, melhorar um pouco mais as posições e atrair um pouco mais do público, pelo menos eu penso dessa forma. Mas voltou para suas posições mais normais, ao que posições baixas não é algo que prejudique o mangá de certa forma, né, porque o mangá que já não é tão popular assim. Então não necessariamente, pelo menos ao meu ver, eu vejo necessidade de colocar o mangá em posições altas. Inclusive, nos últimos volumes, né, o mangá ele vem perdido um pouco das suas vendas, então vamos ver o que isso pode então resultar no futuro da obra. A 12ª posição é o Kyoshi-kun, que também sempre mantém essas zonas aqui. Eu já falei algumas vezes, né? Chega a falar em um vídeo sobre a questão do que eu acho do Kyoshi-kun, sobre a questão de popularidade dos mangás que estão em publicações, fora os mangás que vão ser cancelados, né? E os que estão se iniciando agora. Kyoshi-kun, ao meu ver, é o que menos tem popularidade. As vendas são as menores, então isso coloca o mangá em um patamar um pouco mais baixo. Vamos ver o que a revista ainda quer, como é que a revista quer trabalhar com esse mangá, porque acho que qualquer coisa que aconteça, talvez no Exorcist não venha a ser então mais valorizado na revista. E pode resultar em, enfim, coisas que eu já falei, né? Ver os vídeos anteriores que você vai entender um pouco mais. Que eu acho que continua em publicação atualmente. Eu acredito que o mangá ainda atualmente não tem nenhuma preocupação quanto a cancelamento ou encerramento precoce ou coisas do tipo. Então vamos continuar acompanhando a obra. A 11ª posição é o Witchwatch, que tem um arco bem interessante. E vejamos as consequências que terão esse arco para a história. Já comentei alguma vez falando sobre o que eu acho que pode acontecer, né? Porque esse arco, eu acho que depois que ele terminar ele, talvez muitas pontas soltas possam ser já resolvidas. Então a história vai começar a se inclinar por um final, dependendo do que o autor quer trabalhar ainda. Porque eu acho que daqui pra frente agora o autor só vai fechar certas pontas e fechar a história de vez. A história já se desenrolou bastante tempo, né? E não que isso seja um problema, né? Mas o Witchwatch, talvez depois desse arco, dependendo do que o autor quer ou não pra obra, as coisas talvez comecem a se encaminhar por um final. A 10ª posição tivemos o Kaigeki no Kinato, sua segunda posição em Tóquio, algo bem interessante, né? O mangá então
com 2 edições, o mangá tá recebendo posições altas, mas ainda vamos ficar de olho um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais pra gente ter realmente uma ideia mais definitiva sobre o que a revista quer com esse mangá. E a 9ª posição é o Himaten. Tem que manter sempre essa zona intermediária da revista, né? A zona mais no meio, sem muitas preocupações. E, enfim, a obra continua progredindo aí. Tô curioso para ver o que o autor quer planejar com algumas decisões que foi feito respeito à história, né? Decisões importantes que podem, então, causar impacto na história, na narrativa. Mas, enfim, vamos só esperar para ver mais novidades, né? Na 8ª posição teve uma estreia em Tóquio, que é o Aliens Rebirth, o mangá aí que, dos 3 novos aí que lançaram, ele foi o que eu menos gostei. Dos 3 que lançaram, ele foi o que estreou em uma posição mais baixa, mesmo não sendo uma posição exatamente baixa, né, mas foi mais baixa que os outros. Os outros 2 estrearam na posição 5, esse aqui na posição 8. Isso interfere, muda alguma coisa? Nada. É uma escolha editorial mesmo. Mas vejamos o que a revista vai querer trabalhar com o mangá, né, dependendo das posições, talvez a gente tenha uma ideia se o mangá tá tendo uma aceitação ou não, né. Aí vai depender das próximas edições pra gente saber melhor o desempenho do mangá de Rebirth. Mas a minha opinião pessoal é que a obra ela não me agradou muito, né? Desenvolvimento, né? Os personagens que não são tão interessantes. Eu acho que o ponto de Rebirth é o mesmo ponto de Goron Egg, que os personagens não são tão interessantes. A progressão da história não é algo que é tão legal assim, ao meu ver. Então, tudo de certa forma me desagrada e então eu me afastei um pouco da obra. Talvez isso seja um dos pontos que, pelo menos ao meu ver, não me agradou tanto. Vamos ver se com os leitores, né, da revista, do mangá, vai ser diferente. A 7ª posição aí encontramos o Blue Box, que também sem muito o que falar também, né? Vamos só esperar mais novidades. A 2ª temporada pelo menos já tem uma data, que é lá pro final do ano, pelo menos algo interessante. Vamos ver se isso vai melhorar um pouco mais a popularidade do mangá. Já a 6ª posição é o Roboko, que mais uma vez recebe uma posição alta, né, de certa forma. Então vamos continuar vendo o desenvolvimento dessa obra também. O Sakamoto Days, ele ficou na 5ª posição nessa edição. O mangá também faz um grande sucesso. A expectativa é para um encerramento já para esse ano, mas ainda não temos uma previsão exata quando exatamente pode acontecer. Vamos esperar um pouco mais de desenvolvimento, né, para ver como que a obra vai finalizar, como, né, e quando exatamente. Aí a gente vai ter uma ideia mais exata. 4ª posição foi o Shinobi Goto, que também essas posições altas são bem interessantes, né, porque o mangá tem um clima bem interessante nesse arco, e um arco bem interessante, né, de certa forma. Eu acho que os arcos de Shinobi Goto, eles estão aos poucos mostrando bem mais desempenho, né, e desenvolvimento, riscos, vamos colocar dessa forma. Mas aquela situação que eu já falo sobre Shinobi Goto, já falei algumas vezes e volto a repetir. Eu acho que Shinobi Goto, ele é melhor quando ele não tá focado na ação. Mas eu acho que daqui pra frente as coisas vão ficar bem diferentes, né, porque agora que a história tá começando a ganhar mais corpo, né, vamos dizer assim, acredito que o mangá, ele vai focar mais em arcos de ação, diferente dos primeiros arcos que eram algo mais Slice of Life e ação, e agora é ação e Slice of Life. Acho que dá pra entender exatamente o meu ponto, né. Shinobi Goto, então, acredito que agora, daqui pra frente, vai ser nesse ritmo aí. A 3ª posição é o Kagurabachi, que vem tido aí ótimos momentos, né? Tá em um momento bem importante, talvez algumas coisas para a gente entender um pouco mais a fundo alguns pontos da história, que eu acho que tá precisando também, né? A 2ª posição é o One Piece, que é um capítulo bem importante, bem interessante. E a 1ª posição é o Madan Witch, que é um dos aí grandes que vem recebido ótimo aceitação do público, né? E a revista, vendo isso, sempre dá um bom destaque para o mangá. A 1ª posição bem merecida. Ele e Salmon Hats atualmente vem dividir essas primeiras posições, essas grandes valorizações, né, de desempenho. Então, atualmente, acho que esse ano está sendo um ano desses 2 mangás. Então, vamos ver o que a revista ainda vai preparar e se esperar, né, que encontre um outro grande sucesso também. Assim, vai ser um Big Three dos grandes desse ano, pelo menos, né? Podemos colocar dessa forma. Mas para a próxima edição, iniciará agora a nova leva de mangás. O Hoku no Okashinaie será o novo mangá que estreará na próxima edição. Já as páginas coloridas serão para o Akane Banashi, promovendo o anime, o Madan Witch, como sempre um grande sucesso, e o Shinobi Goto por conta desse arco atual que está em lançamento. Então, na próxima edição vou comentar mais uma vez sobre a revista. Espero você aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, de qualquer forma é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não deixou o like, deixa aqui agora. De qualquer forma é isso. Até o próximo vídeo.